Santo Snyder Cut, pessoal! Aqui é o Gael e você está no Base 37. E finalmente chegou. Até que enfim conseguimos assistir o tão sonhado filme da Liga da Justiça, na versão do Snyder, é claro. Desde 2017 é uma luta para todos os fãs que o diretor original da Liga da Justiça, o Zack Snyder, lançasse sua própria versão do filme. E temos um filme de 4 horas e 2 minutos de duração. Então, a pergunta: valeu a pena a espera? Você aí que já assistiu, o que achou? Bom, é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Vamos comentar sobre esse filme que está empolgando todo mundo. Eu nem preciso avisar que vão ter muitos spoilers aqui. Então, se você ainda não assistiu o filme e quer assistir, sugiro que tome cuidado ao ver o vídeo. Então, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta-feira aqui pra vocês. Então, sem enrolar mais, por Darkseid. My Lord. Bom, primeiramente, eu sou mais fã do que um crítico. Por isso, eu não vou pegar tão pesado assim com o filme não. Vou dar a minha sincera opinião como um fã, mas é claro sendo crítico quando for preciso. Então, para começar, eu já vou dar a minha nota de 0 a 10, depois de explicar os motivos. A minha nota final e pessoal para esse filme é 8.5. O Snyder Cut é basicamente o sonho de todo fã. Desde o filme de 2017, todos que gostam da Liga da Justiça estavam esperando e aguardando ansiosamente pelo filme, ainda mais com a grande reputação de Snyder, que já produziu outras obras-primas como 300 e Watchmen. Então, já devíamos estar esperando algo nesse nível. Bom, eu tenho que deixar destacado que se nada daquilo tivesse acontecido em 2017, e se Snyder tivesse sido o diretor de Liga da Justiça desde o início, o filme com certeza não seria tão bom. Seria praticamente idêntico. Os dois filmes já são como se fossem irmãos. A trama é a mesma, os personagens os mesmos, o roteiro é praticamente igual. E eu fico assim também me perguntando se o Snyder teria feito diferente do Whedon lá em 2017. Sinceramente, eu acho que o filme seria a mesma coisa, mudando só os efeitos visuais, o visual dos personagens e a interação entre eles. Que lá na versão do Joss Whedon de 2017, não dá pra ver uma boa relação entre os integrantes da liga. Eles ficam basicamente brigando toda hora, principalmente porque não foram bem contextualizados. Mas agora, vamos avaliar os detalhes desse filme. Começando pela direção. Como o próprio nome já diz, Snyder Cut, esse é um corte do diretor. Ou seja, lá, o Snyder tinha total liberdade para fazer o que ele quisesse com o filme, do jeito que ele bem entendesse. Então, tem vários momentos do filme que, mesmo sem saber inicialmente o diretor, já dava pra ver que o filme é dele, pela narrativa, fotografia, cenas de ação em câmera lenta e mais. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Os personagens, como eu disse, ficaram muito mais contextualizados. O vilão, com seus motivos bem mais justificáveis, que no caso do Lobo da Steppe, é cumprir sua dívida com o imperador do seu planeta, o Darkseid, que após ter traído a confiança dele, estava lhe devendo centenas de planetas para conquistar. Falando do roteiro, eu sinceramente gostei bastante. Mas foi como eu disse, ficou praticamente a mesma coisa do Joss Whedon. Por isso, se fosse para levarmos em consideração o Whedon Cut, a trama acabou ficando meio fraca, já que ela já foi mostrada anteriormente. Mas, supondo que aquele fiasco nunca aconteceu, eu diria que o roteiro, em questão de história, ficou muito bom. A narrativa foi ótima e bem fluida e isso ajudou muito no filme, já que não ficaram 242 minutos massacrantes de filme. Você tá assistindo e o tempo passa rapidão, você nem nota que passou. A fotografia ficou muito boa, ficou assim, ótima e muito original. Assim, mas tiveram alguns momentos que eu não curti muito a fotografia não. Assim, majoritariamente no filme, ficou ótima, com os enquadramentos de close-up no rosto do Lobo da Steppe, Darkseid. E assim, alguns fundos, uns cenários muito bons, com os personagens interagindo com o cenário. E deu pra ver que ficou muito bem feito e ficou muito bom. Mas tiveram alguns momentos que eu simplesmente não entendi por que ficou mal feito. Assim, mas são muito poucos esses momentos e quase imperceptíveis, mas ficaram um pouco ruins. Mas eu acho que, assim, eu não devia julgar a fotografia pelos pequenos momentos que ficaram ruins, mas sim pelos grandes que ficaram bons. Mas isso foram só alguns segundos e não atrapalhou em nada. Quando eu disse que a fotografia do filme ficou bem original, foi devido primeiramente ao formato exclusivo do filme, que foi o 4x3, que foi muito usado para filmes dos anos 50 e 60. Os filmes padrão normalmente são feitos pelo formato 16x9. Esse enquadramento foi devido ao fato de que, originalmente, Snyder filmou tudo em IMAX, feito para o cinema, que tende a ter enquadramentos mais quadrados. Mas que no final das contas, ele decidiu manter esse formato também para a televisão, até porque se fosse cortar do formato 4x3 para transformar num 16x9, ia ficar um espaço enorme faltando. Mas isso não prejudica em nada o filme, você nem percebe que o formato é outro, e pelo contrário, eu acho que deu uma originalidade muito boa para o filme. Outro detalhe muito importante para mencionar foi a paleta de cores, que ficou bem mais escura.
Se comparar com a outra versão, dá pra sentir uma diferença enorme. No Snyder Cut ficou tudo bem mais escuro e sombrio, com cenas quase irreconhecíveis, diferente do Whedon, que tava tudo colorido e iluminado. Tava até, assim, extremamente colorido, tava exagerado, na minha opinião. Mas novamente não atrapalhou em nada, é apenas um diferencial bem interessante que é quase a marca registrada do Snyder, fazer filmes mais escuros e sombrios. Todo esse cinza passa um tom bem mais sério pro filme, que é realmente o objetivo, já que a filha de Snyder acabou infelizmente morrendo durante as gravações originais de Liga da Justiça, e por isso ele largou o filme. No Snyder Cut, então, o objetivo de Zack era passar cenas mais tocantes, dando uma ideia de luto, não apenas para o diretor, mas também para todo o público que assistiu o filme. Por isso, os tons de cinza são bem marcados. Nessa questão, o Snyder mandou bem pra caramba. Bom, em questões agora de direção, edição e efeitos. O filme ficou espetacular. O filme praticamente é todo feito com computação gráfica. O Lobo da Steppe, o Darkseid, os Parademônios, o próprio Cyborg, os cenários, são todos computação gráfica e fundo verde. E ficaram muito bons. A interação com o cenário entre CGI e atores ficou muito boa, e mesmo quando abusaram nessa interação, mesmo quando encheram de fundo verde, nada foi prejudicado. As transições do filme também ficaram muito boas, a divisão de capítulos, e não ficou aquilo que de repente corta de uma cena para outra sem mais nem menos, sem sentido, ficou muito bom. Agora, um dos pontos mais importantes do filme, que são os personagens. Na versão do Joss, a introdução deles ficou, na minha opinião, rápida demais, mas fluiu bem. Na do Snyder, os personagens foram introduzidos bem demoradamente, tomando o tempo que ele bem entendeu que precisava, afinal ele tinha todo o tempo que quisessem. Isso acabou ficando um pouco cansativo em certos momentos, que você percebe que ele está demorando muito para introduzir. Na caracterização deles, o Snyder acertou em cheio em relacionar isso com o filme. Todos são bem mais sérios e otimistas. A Mulher Maravilha, por exemplo, acho que é o maior exemplo disso, que tá toda hora ali, você percebe que ela tá passando uma lição de moral pro público. E cada um tem uma motivação bem mais justificável. No caso do Flash, é para fazer o certo e impedir que outras injustiças aconteçam igual aconteceu com seu pai. O Cyborg, pela perda de seus dois pais e metade do seu corpo humano. E Aquaman com aquele dilema de metade humano e metade Atlante, com aqueles conflitos internos de decidir qual reino ele faz parte. Os personagens ficaram muito bem desenvolvidos, principalmente o Cyborg, que é o coração do filme, que foi um dos que mais teve destaque nesse filme. Que na outra versão quase não fez nada, só introduziram ele e pronto. O Batman eu senti que teve uma participação que não foi tão relevante quanto na outra, mas foi justificável para dar espaço a mais outros, como o Flash também, que agora ficou bem mais desenvolvido e com espaço para várias cenas fantásticas. Sério, aquela última cena da batalha final, que o Flash volta no tempo para salvar a Liga, vou confessar que eu quase chorei de emoção. Por falar nisso, a trilha sonora. Dá pra descrever ela com uma só palavra. Perfeita. As músicas temas que tocam em cada personagem, tipo da Mulher Maravilha, que combinou pra caramba. As músicas épicas nas horas da batalha, ficou tudo perfeito. Sério, nessa questão não dava pra ficar melhor. Simplesmente não dava. E por último, o desfecho do filme. Bom, eu achei que deu um baita gancho pra uma continuação. Mostrando lá o Caçador de Marte, o Átomo, que apareceu o filme todo, o Kilowog, que aparece morto no final do filme, o Darkseid no final de seus aliados, aqueles pesadelos que o Batman teve que ainda não foram explicados e mais. Eu achei que foi, assim, bem ousado esse final. Ele assim, deu um gancho para uma continuação e a gente nem sabia se vai ter. Enfim, daria muito para fazer uma continuação e por isso eu achei que o filme ainda deixou pequenas pontas soltas. Por isso eu acho que o Snyder basicamente deu um tiro no escuro. Ele não sabia se ia fazer uma continuação ou não, e mesmo assim deixou um final dando a ideia de uma continuação. Então eu acho que isso sinceramente dá motivo sim para fazerem uma continuação, não é mesmo? Ó, eu já disse a minha nota e por ela já dá pra saber, mas eu vou falar. Valeu a pena os 4 anos de espera? Sim, valeu muito a pena. O filme ficou épico. Reconheço que teve os momentos mais ou menos, mas que foram quase imperceptíveis. Ele teve cenas ótimas, como a da Mulher Maravilha salvando civis no início do trailer, do filme também. O Flash voltando no tempo, a Mulher Maravilha mano a mano com o Lobo da Steppe, o flashback da primeira invasão do Darkseid na Terra, o Cyborg descobrindo seus poderes e muitas outras. Eu até teria dado um 9 ou um 9,5, se não fosse por um motivo, que foi a leve e sutil decepção de achar que o Snyder Cut seria diferente do Whedon.
E não foi. Foi apenas o Whedon Cut, só que melhorado. E esse tá sendo o maior erro das pessoas a assistir o filme. Elas vão com um hype muito grande, achando que vai ser outra coisa diferente, que vai ver um outro filme. Mas não vamos ver um outro filme. Quem for ver, não vai ver outro filme. O Darkseid não foi o vilão principal como estavam especulando, mas ele teve uma participação bem maior. E isso foi uma das coisas que mais deixou estranhado com o filme todo mundo. Porque a gente achava que o Darkseid realmente iria sair no mano a mano com o Superman, e aí sair na mão com o Flash, mas não foi. Tanto que o filme praticamente não muda quase nada. Mas nada disso atrapalhou a qualidade do filme. Como eu disse, o único erro de uma pessoa ver o filme é achar que vai ser outra coisa, porque não vai. A base continua a mesma. Mas de resto, o Snyder fez muito, mas muito melhor mesmo. Ainda mais com tudo que aconteceu na vida dele nesse período. A sua filha morreu durante as gravações. Ele pediu pra Warner adiar um pouco só a data de estreia para ele poder passar um tempo com a família dele e refletir sobre tudo. Mas ao invés disso, eles simplesmente tiraram permanentemente Snyder, tirando ele do filme que estava planejando fazer desde 2013. E assim, por isso tudo que ele passou, eu acho que o mérito foi todo dele. E ele caprichou muito. Então, tudo que eu tenho pra dizer é obrigado, Zack. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero de verdade que tenham gostado. Mas e quanto a vocês, discordam ou concordam com essa crítica? Deixem nos comentários. E não se esqueça de dar aquele like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta-feira aqui pra vocês. Bom, eu fico por aqui e valeu!